Então, agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula. E essa figura aqui a gente já viu, inclusive, na aula de analgesia central, né? Quando a gente falou de opioides, já falou de paracetamol e de dipirona. Mas essa figura também é importante para a gente falar do processo inflamatório, né, da dor inflamatória, em relação ao que a gente abordou na primeira parte da nossa aula. Então, se vocês observarem, eu destaquei aqui que o processo inflamatório, ou seja, a injúria que é causada no tecido, né, que a gente já viu essa figura antes, estimula a liberação de mediadores que são as substâncias que a gente falou, as prostaglandinas e os leucotrienos, né? E aí o que acontece? A inflamação, ela tem como característica a chegada, no caso das células inflamatórias nesse local aqui está falando de mastócitos, neutrófilos, mas a gente também pode lembrar dos macrófagos. Essas células, quando elas chegam aqui e liberam os seus mediadores, e olha só, principais que a gente estudou, né? Como é que se diz? Essas mensagens que são estimuladas pelas prostaglandinas na injúria tecidual é uma mensagem, no caso, que tenta solucionar essa injúria. E essa solução ocorre durante o processo de inflamação aguda. Então, a inflamação aguda, ela tem como objetivo fazer isso aqui, ó, resolucionar o problema que está causando injúria no tecido. E quem faz isso? Prostaglandinas. Só que se a prostaglandina não consegue fazer, essa inflamação aguda, ela começa, vamos olhar agora para o lado direito do slide, lá no cantinho inferior direito, né? Ela vai se cronificar, e essa cronificação é potencializada pelas ações dos leucotrienos. Então, essa figura, ela exemplifica, de uma maneira resumida, tudo que a gente viu na primeira parte da nossa aula. E aí a gente tem que, dependendo do grau de inflamação, ou utilizar um AINE ou utilizar um corticoide, né? Se a inflamação já tiver nessa fase aqui, o ideal é a gente usar um corticoide, se o AINE não funcionar. E se a inflamação for uma inflamação aguda no estado ou no estágio inicial, o ideal é a gente tratar essa inflamação com um anti-inflamatório não esteroidal. Quando a gente fala de anti-inflamatórios não esteroidais, a gente lembra das enzimas que fazem a conversão do ácido araquidônico em quem? Prostaglandinas e também em tromboxano A2. Mas eu venho falando desde a primeira parte da nossa aula em enzimas ciclooxigenases. Se eu falo no plural, é porque não existe uma enzima somente, existem dois tipos ou dois subtipos de ciclooxigenases. A primeira delas seria a COX-1 e a segunda, a COX-2. Há quem diga que ainda existe uma ciclooxigenase 3, mas eu não acredito nessa enzima, tá? Ainda não é comprovado cientificamente que essa COX-3, ela, não que ela não exista, mas não é comprovado que ela seja responsável por induzir processos inflamatórios ou dolorosos. Então, se a gente levar em consideração que as principais enzimas envolvidas no processo inflamatório são as que produzem produzem as prostaglandinas, onde no tecido injuriado, a partir de ciclooxigenases, é importante também
a gente falar que não são as duas ciclooxigenases que vão agir convertendo o ácido araquidônico em prostaglandina. O sistema imunológico, ou as células do sistema imunológico, elas expressam um subtipo de ciclooxigenase. Então, se eu desenhar para vocês aqui o macrófago, o macrófago, ele vai converter o ácido araquidônico em prostaglandinas inflamatórias mais TXA2, só que ele não vai fazer isso a partir das ações de COX-1 e COX-2, não. Porque na inflamação, somente a COX-2 consegue produzir prostaglandinas que participam do processo inflamatório. A COX-1 ela não produz prostaglandinas pró-inflamatórias. Mas por que é que a COX-1 não produz e a COX-2 produz? Porque a COX-2 está expressa nas células do sistema imunológico, enquanto que a COX-1 não existe em células do sistema imunológico. Então, se quem existe é a COX-2 nas células do sistema imunológico, é a COX-2 a isoforma das ciclooxigenases responsável por sintetizar prostaglandinas pró-inflamatórias. Então, se vocês observarem, eu até coloquei em negrito aqui no slide que a COX-2 ela tem várias funções. A principal dela está aqui, onde eu estou colocando a setinha vermelha. Ela sintetiza prostaglandinas envolvidas na inflamação, dor e febre. E isso acontece porque é a COX-2 que está expressa nas células do sistema imunológico. Se você observar agora a COX-1, as funções da COX-1 não são relacionadas com a inflamação. Ou seja, a COX-1, ela produz prostaglandina e tromboxano A2, produz. Mas essas prostaglandinas e tromboxano A2 produzidas ou produzidos pela COX-1 geralmente não participam do processo inflamatório. Na verdade, a COX-1 converte o ácido araquidônico em prostaglandinas mais tromboxano A2, só que essas prostaglandinas e tromboxano A2, que a COX-1 sintetiza, vão fazer o quê? Agir lá no nosso estômago, protegendo a nossa mucosa gástrica, regulando a função do nosso rim ou dos nossos rins, regulando a coagulação sanguínea. Então, para vocês observarem que as prostaglandinas e o tromboxano A2, eles não têm função inflamatória somente, pessoal. Prostaglandinas e tromboxano A2 também são produzidos fisiologicamente, ou seja, a gente não precisa que haja uma injúria tecidual para que o nosso organismo sintetize prostaglandina e tromboxano A2, não.
por exemplo, na nossa mucosa gástrica, existe dentro das células da nossa mucosa gástrica essa enzima aqui, COX-1. E essa COX-1, ela é estimulada a produzir dentro das células da mucosa gástrica prostaglandinas que são responsáveis pela proteção da nossa mucosa gástrica. Ou seja, proteção em que sentido? Quando a COX-1 está expressa nas células do nosso estômago, ela é ativada para produzir prostaglandinas que vão reduzir a síntese de HCl e aumentar a síntese do muco que recobre a parede do estômago. E isso faz com que essas prostaglandinas promovam o quê? Proteção da mucosa gástrica. Então, as ciclooxigenases, elas produzem prostaglandinas também de forma fisiológica. Essa COX-1 também está expressa lá nos nossos rins. Nos nossos rins, a COX-1 faz o quê? Ela sintetiza prostaglandinas que regulam a função renal, fazem com que o rim elimine ou excrete substâncias de forma normal, junto com outras moléculas. Além disso, a COX-1 está expressa em células chamadas de plaquetas. E dentro das plaquetas, a COX-1, fisiologicamente, ela é estimulada a produzir prostaglandinas e tromboxano A2, que participa do processo de coagulação sanguínea. Então, o que eu quero que vocês entendam é que existem duas isoformas de ciclooxigenase, a COX-1 e a COX-2. A COX-1, se eu limpar tudo isso daqui, vocês vão observar que a COX-1 ela é uma isoforma constitutiva. O que isso quer dizer? Constitutiva quer dizer que ela faz parte de sistemas do nosso organismo. Ela constitui sistemas do nosso organismo e ela participa da regulação desses sistemas. Por isso que ela é constitutiva. Onde que a COX-1 é constitutiva? Lá na mucosa gástrica, lá nos rins, nas plaquetas. A COX-2, vamos esquecer isso aqui. Primeiro, diferentemente da COX-1, ela está expressa nas células do sistema imunológico e no sistema imunológico ela só vai agir se existir ácido araquidônico, como a gente viu. E é a COX-2, por exemplo, no macrófago, quem vai produzir as prostaglandinas que vão causar a inflamação. Então, a gente já imagina o quê? Que das duas ciclooxigenases, ou seja, ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, é a ciclooxigenase 2 a responsável por produzir prostaglandinas no processo inflamatório. Enquanto que a COX-1 não faz isso. Não faz porque ela não está expressa nas células do sistema imunológico. Quem está expressa é a COX-2. E quando eu perguntar para vocês
quem é responsável por induzir a inflamação não é a COX-2 que induz inflamação não, tá, gente? A COX-2, ela sintetiza prostaglandinas a partir do ácido araquidônico. Ela converte o ácido araquidônico nisso daqui, ó. E são as prostaglandinas sintetizadas pela COX-2 que promovem a inflamação. Não confundam COX-2 com prostaglandina. A COX-2 produz a prostaglandina que gera inflamação, mas não é a COX-2 quem vai induzir a inflamação. Ela vai produzir a substância que induz a inflamação. Então, dessas duas isoformas, COX-1 e COX-2, a COX-2 é a envolvida na inflamação, é a responsável por sintetizar prostaglandinas inflamatórias. Só que a gente precisa falar da COX-1 também. Porque ao contrário da COX-1, aliás, da COX-2, a COX-1 não tem função pró-inflamatória, ou seja, ela não sintetiza prostaglandinas pró-inflamatórias. Ela age nesses sistemas aqui. E para isso, eu preciso que a gente... Vou manter aqui. Falando agora da COX-1, aqui, né? Em relação à COX-1, a gente pode dizer o quê? Ela é uma isoforma constitutiva. Quando eu falar isso, que é constitutiva, é porque ela é expressa fisiologicamente em determinadas regiões do nosso organismo. Uma região em que a COX-1 é expressa, por exemplo, é no nosso trato gastrointestinal. Se eu desenhar nosso estômago aqui, vou mudar a cor aqui para não confundir a gente. Vou desenhar aqui a parede do nosso estômago. E aqui eu tenho o lúmen do estômago. As células que produzem HCl no estômago são chamadas de células parietais. Vocês já devem ter ouvido falar nessas células. Mas existem também no nosso estômago, na parede do nosso estômago, células que promovem a proteção da nossa mucosa gástrica, ou seja, da nossa mucosa estomacal, que são, vou desenhar junto dessas aqui, quadradinhas. Célula mucosa. E o que é que a célula parietal faz? A célula parietal, ela simplesmente libera HCl para fazer o quê? Digestão. Só que o nosso estômago tem que tomar cuidado, porque esse HCl que faz digestão de substâncias do alimento pode voltar para cá, ó, e causar o quê? Injúria à parede
estomacal. Então, essas células mucosas que eu desenhei de verdinho aqui, elas são importantes por quê? Porque elas produzem muco, e esse muco ele faz o quê? Ele faz isso, ó. Ele recobre as células da parede estomacal, e esse muco tem a função ele impede que o HCl promova injúria na parede do nosso estômago. Então, para o nosso estômago funcionar direitinho e para a gente não ter gastrite, para a gente não ter úlcera, é importante que a quantidade de HCl produzida seja uma quantidade normal, não pode ser muito, e além disso, que as células mucosas produzam muco para recobrir as células da parede estomacal para proteger a nossa mucosa gástrica de quem? Das ações do HCl. Se vocês imaginarem o que eu vou falar agora, eu acho que vocês já devem imaginar, essas células aqui, gente, parietais e células mucosas, elas expressam. Vamos supor que eu tenho aqui uma célula parietal. Essa célula parietal é quem sintetiza HCl. Mas ela expressa, sabe quem? COX-1. E a COX-1, fisiologicamente, é ativada para converter o ácido araquidônico, que é sintetizado aqui, em prostaglandinas. E simplesmente, no trato gastrointestinal, no estômago, quando a COX-1 sintetiza essas prostaglandinas elas têm uma função de proteger a mucosa gástrica, fazendo duas coisas. A primeira delas, elas reduzem a produção do HCl e essas prostaglandinas aumentam a produção de muco. Então, a gente já sabe agora por que a COX-1 nas células do nosso estômago, da parede do nosso estômago, sintetiza prostaglandinas que são benéficas, ou seja, são prostaglandinas citoprotetoras. Tá? Se elas são citoprotetoras, a gente não pode impedir que essa COX-1 seja estimulada no trato gastrointestinal. Porque se a gente inibir a COX-1 no trato gastrointestinal, vai haver o contrário do que ela faz quando ela sintetiza as prostaglandinas, ou seja, fisiologicamente, a COX-1 produz as prostaglandinas que vão diminuir a produção de HCl e aumentar a produção de muco. Isso vai causar o quê? Proteção da mucosa gástrica. Mas se a gente inibir a COX-1, essas prostaglandinas no trato gastrointestinal não serão produzidas e aí a gente vai ter o contrário. Aumento do HCl e diminuição de muco, fazendo com que a gente desenvolva o quê? Gastrite e úlcera. Acontece que eu ainda preciso falar para vocês que os AINES
Falar de AINES, tá? Eles são inibidores, como eu já falei. Se eles são inibidores de ciclooxigenases, eles podem inibir a COX-2, mas eles também podem inibir a COX-1. Então, se você tomar um AINE por muito tempo, você pode reduzir a inflamação, porque ele inibe a COX-2, mas ele inibe também a COX-1. Se ele inibe a COX-1, que lá, mais especificamente no estômago, a COX-1 produz prostaglandinas que reduzem a chance da gente desenvolver gastrite e úlcera. Por que se a gente tomar um anti-inflamatório não esteroidal por muito tempo, a gente pode desenvolver gastrite e úlcera? Porque esse anti-inflamatório inibe a COX-1 e a COX-2. A COX-2 é a inflamatória, ou seja, é a que vai produzir prostaglandinas inflamatórias. Mas a maioria dos AINES inibe tanto a COX-2 quanto a COX-1. E aí o paciente que toma anti-inflamatório não esteroidal, se ele não tiver cuidado, por inibir a COX-1, o efeito citoprotetor que é ocasionado quando a COX-1 sintetiza essas prostaglandinas aqui, é inibido. E aí, o paciente que utiliza AINES que inibem COX-1 e COX-2 podem desenvolver como efeito adverso problemas no nosso trato gastrointestinal, a exemplo de gastrite, então por isso que a gente tem que ter que tomar cuidado quando a gente fizer a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais. Porque se eles inibem a COX-1, e essa COX-1 produz prostaglandina que aumenta a produção de muco e diminui a produção de HCl, a inibição dessa COX-1 pode fazer com que essa produção de muco reduza e a produção de HCl aumenta. E aí esse HCl com menos muco vai conseguir causar injúria na parede do nosso estômago e a gente vai desenvolver o quê? Uma gastrite. Por isso que os AINES, ao serem utilizados em longo prazo, podem causar gastrite e úlcera. Os corticoides também podem fazer isso? Sim. Os corticoides também podem causar gastrite e úlcera? Sim. Apesar dos corticoides não inibirem a COX-1 nem a COX-2, eles inibem a síntese do ácido araquidônico. E a COX-1 lá do estômago, ela precisa do ácido araquidônico aqui na célula estomacal para sintetizar a prostaglandina. Mas se você inibe com o corticoide a síntese do ácido araquidônico, como é que a COX-1 vai produzir prostaglandina para proteger o estômago? Não vai haver proteção. Então, tanto AINES quanto corticoides, quando utilizados em longo prazo, eles podem causar problemas gastrointestinais, como gastrite e úlcera.
Então, vocês têm que ter cuidado quando vocês forem prescrever anti-inflamatórios para os pacientes de vocês. E na anamnese que vocês forem fazer, vocês têm que perguntar se o paciente de vocês tem algum problema gástrico. Porque se o paciente sofrer de gastrite ou úlcera, os AINES e corticoides serão contraindicados. Tá? Todo mundo entendeu por que que anti-inflamatório pode causar gastrite e úlcera? Hein, pessoal? Miguel, sim. Quem mais? Alguém tem alguma dúvida? Posso passar? Mas eu estou falando da COX-1 no estômago. Essa é a ação protetora da COX-1 no estômago. Só que a COX-1, ela também está presente numa célulazinha chamada de plaqueta. E aí, prestem atenção, por favor, que isso aqui é muito importante. Aliás, tudo que a gente está falando aqui é importante. A COX-1 é expressa aqui, ó. Miguel e... Como é que é o nome do teu irmão? Miguel. É o Lucas. O Miguel e o Lucas já viram isso, inclusive. A COX-1 é expresso nas plaquetas. É expressa nas plaquetas. E aí, o que é que ela faz nas plaquetas? Precisa ter ácido araquidônico. Fosfolipase A2, então, também vai estar presente na plaqueta. E aí, a COX-1 plaquetária vai simplesmente fazer o quê? Produzir prostaglandinas, mas, olha só, a gente vem falando tanto dessa criatura aqui, ó, tromboxana 2, e a gente não destacou ainda qual a principal função fisiológica dele. Gente, o tromboxana 2 recebe esse nome justamente porque ele é responsável pela coagulação sanguínea. Ele participa do processo de coagulação sanguínea, inclusive também da formação de trombos, trombose. Por isso que o nome dele é tromboxano. Na plaqueta, o tromboxana 2, quando ele é produzido, ele simplesmente vai ser liberado da plaqueta. E aí tem uma plaquetazinha irmãzinha aqui, número 2. Onde esse tromboxana 2 vai fazer o quê? Vai ativar essa plaqueta número 2. E aí essa plaqueta número 1 e a número 2 vão se ligar. Quando essa plaqueta número 2 se liga à número 1, essa plaqueta número 2 ela é ativada. E ela é ativada justamente pelo tromboxana 2. E aí o que, é que a plaqueta número 2 faz? Ela também consegue sintetizar tromboxana 2, porque ela também expressa COX-1. Mas para isso, antes ela precisa ser ativada. E ela já foi ativada pelo tromboxano A2, liberado da plaqueta número 1. Agora ela foi ativada, a plaqueta número 2, também sintetizou tromboxano A2. E esse tromboxano A2 vem aqui, ó, ativa a plaqueta número 3. E essa plaqueta número 3 se liga à plaqueta número 2.
se liga à plaqueta número 1. Essa ligação, na verdade, ela recebe um outro nome. Agregação plaquetária. Então, o tromboxano A2, produzido nas plaquetas, é importante, porque ele é responsável pela agregação plaquetária, e quando as plaquetas se agregam, a gente tem a formação de um coágulo. Qual a importância na formação de um coágulo? Vamos supor que eu tenho aqui um vaso sanguíneo. Se eu furar esse vaso sanguíneo com agulha, nós vamos ter, eu não sei desenhar bem essas gotas de sangue aqui, sangramento. Então, para que esse sangramento ele seja estancado, entre aspas, esse local aqui que foi injuriado no vaso, que está sangrando, ele precisa ser tampado. E quem é que tampa? As plaquetas, que vão se agregando umas às outras, e aí elas fecham, entre aspas, o buraquinho que está fazendo com que o sangue saia do vaso, com que haja sangramento, além de uma malha de fibrina, cascata de coagulação, ou seja, isso aqui é um coágulo. Então, essa formação do coágulo reduz o sangramento quando um vaso ele é lesionado. Então, a gente entende a importância das plaquetas no nosso organismo, porque sem elas, nosso sangue ele não iria coagular. E se o nosso sangue não coagula, qualquer pancada, qualquer coisa que a gente sofrer de injúria pode causar um sangramento exacerbadamente descontrolado, que a gente chama de quê? Hemorragia. Eu não vou apagar, vou continuar. E aí, se a gente sabe que a plaqueta ela expressa a COX-1, plaqueta 1, plaqueta 2, elas precisam se agregar, e elas se agregam quando a COX-1 converte o ácido araquidônico em prostaglandinas e tromboxano A2. E é o tromboxano A2 o responsável pelo processo de agregação plaquetária. Fisiologicamente, isso aqui é muito importante. Mas acontece o seguinte: quando a gente tem doenças que são, por exemplo, exemplos de doenças virais, dengue, um momentinho. Ah,
O nome chikungunya é horrível. Chikungunya. Nós temos também quem? Zika. E agora estamos simplesmente tendo essa aula à distância por conta da Covid-19, que também é uma doença viral. O que acontece? Todas essas doenças aqui são causadas por vírus. Alguém já ouviu falar que a dengue ela pode ser também uma dengue que tem uma versão hemorrágica, ou seja, dengue hemorrágica. A chikungunya também pode causar hemorragia, a zika também pode, a Covid-19 também pode. Não, na verdade, não a doença, sim o vírus. Sabe por quê? Porque os vírus que causam essas viroses, essas doenças, eles podem simplesmente destruir ou causar apoptose de plaquetas. Então, se o vírus mata as plaquetas, o número de plaquetas reduz. E é lógico que se o número de plaquetas reduz, a quantidade de tromboxano A2 produzida também vai reduzir. Então, por isso que se você tem diminuição de plaqueta, você pode ter hemorragia interna e você pode evoluir a letalidade, ou seja, pode morrer. Por que você não pode tratar um paciente com dengue, chikungunya, zika e até mesmo Covid-19 com AINES ou corticoides? Gente, se o próprio vírus pode matar as plaquetas e diminuir a quantidade de tromboxano A2, vamos supor que o vírus matou essa e sobrou só essa aqui. Só tem a plaqueta 3 sintetizando o TXA2, porque o paciente está com a doença viral. Aí você vai e administra nesse paciente um anti-inflamatório não esteroide ou um corticoide. O AINE vai inibir quem? COX-1. Então, se ele inibe a COX-1, o único tromboxano A2 que estava conseguindo ser produzido pelo aquele restinho de plaqueta não vai ser produzido. E aí, o anti-inflamatório pode exacerbar a hemorragia nesse paciente. Então, por que é que nós não podemos prescrever anti-inflamatórios? Acho que eu falei antibiótico, perdão, tá? É anti-inflamatório. Por que nós não podemos prescrever anti-inflamatórios para pacientes com doenças virais? Porque os vírus que causam dengue, chikungunya, zika e Covid-19, eles podem, nem sempre, mas eles podem destruir as plaquetas, matar as nossas plaquetas. Isso faz com que a quantidade de tromboxano A2 produzida seja reduzida, porque você tem menos plaqueta. Se você tem menos plaqueta e menos tromboxano A2, a coagulação sanguínea vai ficar reduzida. E aí, se você der para esse paciente, ou prescrever para esse paciente, ou até mesmo você tomar esse anti-inflamatório com uma doença viral,
você pode simplesmente precipitar muito mais rapidamente uma hemorragia interna e morrer, porque o AINE ou corticoide impediu ou reduziu a síntese de tromboxano A2 plaquetária. E aí você não tem a formação do coágulo, não tem a agregação plaquetária, não tem coagulação sanguínea. Você vai ter o quê? Então, nos casos em que o paciente tem dor, e essa dor causada pela virose, junto com a febre, está sendo observada, ela não deve ser tratada com anti-inflamatório. Ela tem que ser tratada com quem? E eu preciso explicar por quê? Não, né? Paracetamol e dipirona inibe ciclooxigenase, sim ou não? Hein, gente? De acordo com o que a gente aprendeu semana passada, o mecanismo de ação do paracetamol e da dipirona, eles são inibidores de ciclooxigenases? Hein, pessoal? Paracetamol e dipirona inibem ciclooxigenases? Paracetamol e dipirona inibem a produção de tromboxano A2 plaquetário? Bora, pessoal. Ninguém lembra? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hein, pessoal? O que é que vocês acham? O paracetamol inibe, Lívia? O mecanismo de ação do paracetamol que a gente estudou semana passada tem a ver com ciclooxigenase? O mecanismo de ação da dipirona da semana passada tem a ver com a ciclooxigenase? Vocês lembram que eu falei que paracetamol e dipirona são biotransformados no fígado, vão para o sistema nervoso central, e lá no sistema nervoso central eles vão ativar a PAG, substância cinzenta peraquidutal, e depois vão ativar o núcleo magno da RAF e o locus coeruleus para liberarem noradrenalina e opioides endógenos no corno dorsal da medula. E aí a gente vai ter o quê? Redução da dor. Eu falei semana passada alguma vez em ciclooxigenase. Paracetamol e dipirona inibe ou não ciclooxigenases? Não inibe. Tem livro que diz que inibe, mas os artigos mais recentes comprovam que o mecanismo de ação do paracetamol e dipirona não tem nada a ver com ciclooxigenase. Não é à toa que a gente não está falando de paracetamol e dipirona aqui. A gente falou semana passada. Eles são analgésicos de ação central. Eles não são inibidores de ciclooxigenase. Então, por que é que quando o paciente tem doença viral, nós não devemos prescrever anti-inflamatórios, mas podemos prescrever paracetamol e dipirona? Primeiro, porque se a doença é viral, dengue, zika, chikungunya, covid-19,
você pode ter destruição de plaqueta pelo vírus. Redução da plaqueta reduz tromboxana 2. Se o próprio vírus reduz a síntese de tromboxana 2, porque ele destrói as plaquetas, e você administrar nesse paciente um anti-inflamatório, a quantidade de tromboxana 2 que vai ser produzida vai ser menor ainda. Quanto menos tromboxana 2 existe, menos isso aqui vai acontecer, ó. Menos 1 se agrega a 2, que se agrega a 3, ou seja, a agregação plaquetária não vai formar o quê? A coagulação sanguínea. Não vai haver coagulação sanguínea. Você pode ter o quê? Sangramento e hemorragia. Então, por isso que nem AINE, nem corticoide pode ser prescrito quando o paciente tem doença viral. Mas você pode prescrever paracetamol e dipirona. Porque paracetamol e dipirona não agem sobre COX-1 e nem COX-2. O mecanismo de ação do paracetamol e dipirona está onde? Sistema nervoso central. Tá? Então, efeito adverso número 1 que a gente viu dos anti-inflamatórios. Problemas gastrointestinais, gastrites, úlceras pépticas. Quero que vocês entendam como que isso acontece, tá? Gostaria muito que vocês entendessem e que se vocês não entenderam, que vocês me perguntem agora para eu voltar e explicar novamente. Agora é a hora, tá? Outro efeito adverso dos anti-inflamatórios não esteroidais, paciente que tem doença viral e hemorrágica pode ter sangramento exacerbado e hemorragia. Por quê? Porque o próprio vírus que causa essas doenças, ou que os vírus que causam essas doenças, destroem as plaquetas. Se tem menos plaqueta, tem menos tromboxana 2 sendo produzido. Se você administra um anti-inflamatório, que seja o esteroidal, você inibe a COX-1 da plaqueta, diminui a síntese de tromboxana 2. E se for um corticoide, você diminui dentro da plaqueta a síntese de ácido araquidônico. Então, mesmo que a plaqueta tenha COX-1, se você não tem tromboxana 2, porque você está tomando quem? Ou está administrando o quê? Corticoide? Se não tem o ácido araquidônico, COX-1 não vai conseguir produzir tromboxana 2. Então, o paciente já está com o número de plaqueta reduzido, você administrou um anti-inflamatório, vai reduzir mais ainda a síntese de tromboxana 2, podendo causar o quê? Hemorragia. Tá? Então, os principais efeitos adversos dos anti-inflamatórios não esteroidais são dano à mucosa gástrica, gastrite e úlcera em longo prazo. Como que isso ocorre? Pelo que eu estou vendo, vocês já sabem, porque eu perguntei se alguém tinha dúvida, ninguém me falou nada. Tá? Mas eu gostaria que vocês soubessem me explicar posteriormente como isso ocorre. Segundo efeito adverso, processos hemorrágicos, principalmente quando o paciente é portador de alguma doença viral, como dengue, zika, chikungunya, e hoje a gente fala da Covid-19. Efeito plaquetário, redução da síntese de tromboxana 2. E o que é que o tromboxana 2 faz? Expliquei aqui. Ele é responsável pela agregação plaquetária. Se as plaquetas se agregam, o risco de sangramento reduz. Se você não tem agregação plaquetária, o risco de sangramento aumenta. Quando é que você não tem agregação plaquetária? Morte de plaqueta e redução
da síntese de tromboxana 2? Quando é que esse tromboxana 2 pode ter sua síntese reduzida? Toma um AINE, um corticoide, se você tiver com dengue, zika ou chikungunya, você pode precipitar processos hemorrágicos por conta da redução na produção de tromboxana 2. Então, esses são efeitos adversos dos anti-inflamatórios esteroides principais, tá? Mas uma coisa que vocês precisam saber é que os AINEs, eles se classificam em tipos distintos. Existem, por exemplo, os AINEs que são inibidores não seletivos de COX-1 e COX-2. Os inibidores não seletivos de COX-1 e COX-2, o próprio nome está dizendo, eles não são seletivos, eles não têm preferência. Eles inibem tanto a COX-2, que é quem causa inflamação, e inibem a COX-1, que não tem nada a ver com a inflamação. Aí vocês me perguntam, professor, se você está me dizendo que os AINEs são inibidores não seletivos da COX-1 e da COX-2, mas eu lembro que você me falou que somente a COX-2 é a responsável por produzir prostaglandinas que causam inflamação. Para que existe AINE que inibe COX-1? Por que não só se produzem AINEs que inibam somente a COX-2? Porque aí, se inibe só COX-2, aqueles problemas que a gente viu anteriormente estão solucionados. Exatamente. Mas antes de falar disso, eu gostaria de dizer para vocês que na clínica odontológica, os principais fármacos que inibem sem preferência, ou seja, tanto COX-1 quanto COX-2, são ácido acetil salicílico, o conhecido AS, aspirina, a aspirina é o nome comercial, mas o fármaco é o AS, o ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico inibe COX-1 e COX-2. Então, ele é um AINE. Outro, diclofenaco, que muita gente... Perdão, gente, perdão. Ibuprofeno. Naproxeno. O ibuprofeno, principalmente, que é o conhecido que Advil, que muita gente toma que nem água também. Ele é um anti-inflamatório não esteroidal. E ele inibe COX-1 e COX-2. Existe outro, que é quem? Cetorolaco. Muito potente.
De todos esses três, é o mais potente de todos eles. Tá? Além do ibuprofeno e naproxeno, existe também o cetoprofeno. Mas vocês na clínica odontológica vão prescrever bastante ibuprofeno. Mas tenham cuidado. Por quê? Porque se vocês prescreverem o ibuprofeno para um paciente que recentemente teve zika, chikungunya, dengue ou até mesmo Covid-19, o ibuprofeno pode causar isso aqui. Se você prescrever o ibuprofeno ou você tomar o ibuprofeno em longo prazo, você pode desenvolver gastrite e úlcera. Então, tem gente que toma ibuprofeno para dor de cabeça. Para quê? Dor de cabeça não é processo inflamatório. Para que tomar um anti-inflamatório se não tem inflamação? Tá com dor de cabeça, toma paracetamol. Paracetamol não é anti-inflamatório. Para que tomar Advil para dor de cabeça? Vai tomar uma substância que tem ações benéficas, lógico, reduzem a dor, reduzem a febre, reduzem a inflamação. Mas o que você quer é só reduzir a dor, que você não tem febre e não tem inflamação. Então, para que tomar o anti-inflamatório? Gente, quando o paciente ou quando estivermos apenas com dor e essa dor tiver febre, não é necessário que a gente tome anti-inflamatório nem prescreva anti-inflamatório. A gente tem o quê? Particularmente é o que eu prefiro, que é o mais seguro, mas aqui no Brasil a gente também tem quem? Dipirona. Paracetamol e dipirona não são anti-inflamatórios. Eles são somente analgésicos, ou seja, reduzem a dor, e antitérmicos. Então, se você está com dor e febre, característica de quem? Dengue, chikungunya, zika, Covid-19 leve, não precisa ou não se deve prescrever AINES e muito menos corticoides. Se a Covid-19 ou essas outras viroses forem leves, trata a dor e a febre com a dipirona ou com paracetamol. Lógico que isso deve ser feito sob orientação de um profissional médico ou cirurgião dentista e farmacêutico também, né? Para orientar melhor o paciente. Então, uma coisa que me deixa meio, como é que eu posso dizer, estarrecido é ver, inclusive, propagandas né, na televisão do Advil, de analgésicos, de anti-inflamatórios. E aí as pessoas leigas que não sabem, não entendem por que quais são os riscos de se tomar essas substâncias, por exemplo, quando você está com uma virose, principalmente agora no meio de uma pandemia, as pessoas não sabem. Aí começam a tomar ibuprofeno, sem saber que o ibuprofeno pode causar hemorragia. Sem saber que o ibuprofeno, eu tenho gastrite. O ibuprofeno, ele pode, muito menos facilmente do que o ácido acetil salicílico e do que o cetorolaco, que são mais potentes que o ibuprofeno, mas o ibuprofeno, ele pode causar gastrite e úlcera. E ele deve ser evitado em pacientes que têm gastrite e úlcera. O AS e o cetorolaco, que são mais potentes que o ibuprofeno, se são mais potentes, inibem mais fortemente ou intensamente a COX-1 e COX-2. E isso faz com que
o paciente desenvolva, se for tomado em longo prazo, durante muito tempo, doenças como gastrite e úlcera, tá? Mas aí vocês me perguntam, não seria ideal a gente ter somente fármacos que inibissem a COX-2, já que a COX-1 é aquela que não pode ser inibida? Por quê? Porque a COX-1 é que está onde? COX-1 está no TGI, mas também onde? Nas plaquetas. E ela é importante porque ela protege a mucosa gástrica e ela regula a coagulação sanguínea. Se você inibe a COX-1 com wine, você reduz a proteção gástrica e você tem chance de hemorragia. E aí a indústria farmacêutica pensou o quê? Então vamos deixar de sintetizar fármacos como a aspirina, como o cetorolaco. Um exemplo, como o ibuprofeno. Nessa época o ibuprofeno nem existia ainda, mas vamos supor que ele existisse. Vamos deixar de produzir AINES que sejam não seletivos, ou seja, AINES que inibam tanto COX-1 quanto COX-2, e vamos produzir AINES que sejam inibidores seletivos da COX-2. Maravilha, tudo resolvido. Resolvido por quê? Se inibe só a COX-2, é o que a gente quer. Porque se a gente lembrar, é a COX-2 que faz isso, ó, inflamação. Então é a COX-2 que a gente tem que inibir para reduzir a inflamação. COX-1 não precisa entrar no pedaço. Esquece a COX-1. E aí a indústria farmacêutica simplesmente fez isso. Desenvolveu uma segunda classe de anti-inflamatórios não esteroides que foram e que ainda existem, que são os inibidores seletivos da COX-2, da ciclooxigenase 2. E esses fármacos são chamados de COX-CIBs. Ótimo. Paciente que tem o quê? Gastrite. Pode tomar um COX-CIB? Pode. Porque ele inibe só a COX-2, não inibe a COX-1. Então, você não vai ter problema gástrico. Paciente que tem dengue hemorrágica, pode tomar COX-CIB? Pode. Porque ele inibe só a COX-2. Ele não vai mexer com a COX-1 plaquetária. Isso que a gente viu aqui. A COX-1 na plaqueta é quem produz tromboxana 2. Não tem nada a ver com COX-2. Se você tem um COX-CIB que inibe só a COX-2, então você pode prescrever para paciente com doença viral, para paciente com gastrite. Mas, sabe o que aconteceu? Quando esses fármacos COX-CIBs foram produzidos, a indústria farmacêutica começou a ganhar mais ainda do que ela já ganhava quando ela desenvolveu os inibidores não seletivos, da COX-1 e da COX-2. E aí, o que aconteceu? Desenvolveu-se esses inibidores seletivos da COX-2. Maravilha. Tenho gastrite? Não tenho problema nenhum, posso tomar. Vou tomar, inclusive, durante tempo prolongado. Não vai me causar gastrite, não tem problema se eu tiver doença viral, então, enfim. Só que acontece o seguinte, depois de alguns meses, observaram
que os pacientes que faziam uso dos coxibes, inibidores somente da COX-2, começaram a morrer, sabe de quê? Infarto, acidente vascular cerebral. Começaram a se tornar o quê? Hipertensos. E começaram a ter, sabe o quê? Insuficiência renal. Acabou a alegria. Por quê? A gente desenvolveu uma substância que inibe só a COX-2 achando que não ia causar nenhum efeito adverso, porque os efeitos adversos estão relacionados, pelo que a gente imaginava, com a inibição da COX-1. A gente deixou de inibir a COX-1, passou a inibir a COX-2, o paciente não desenvolveu gastrite nem hemorragia, mas morreu de infarto, AVC, se tornou hipertenso, desenvolveu insuficiência renal. E aí foram estudar isso melhor. Quando estudaram, descobriram que a COX-2 ela não está expressa somente nas células imunológicas, como macrófagos. Ela também está expressa no sistema. Estou já acabando, tá, gente? Cardiovascular. E que no sistema cardiovascular, a COX-2, ela produz uma substância chamada de prostaglandina I2, que a gente já falou, que causa proteção vascular e cardíaca. A PGI2 protege os nossos vasos e o nosso coração. Porque a PGI2 causa o quê? Redução da pressão arterial. A PGI2 protege o nosso músculo cardíaco de inflamação, de fibrose. E essa PGI2, no sistema cardiovascular, é produzida por essa COX-2 aqui. E aí, por isso que, apesar dos inibidores seletivos da COX-2 terem sido muito bem tolerados por pacientes com doenças como gastrite e úlceras e não causarem hemorragias, esses pacientes desenvolveram infarto, AVC, hipertensão, porque essa COX-2 foi encontrada no sistema cardiovascular e descobriu-se que ela produz a PGI2 no sistema cardiovascular e no sistema cardiovascular a PGI2 protege o sistema cardiovascular, reduzindo a pressão arterial e os riscos de infarto, AVC, hipertensão, e também reduzindo o risco de desenvolvimento de insuficiência renal. Então, depois que isso foi descoberto, hoje em dia, no Brasil, esses coxibes, eles ainda existem, mas eles não podem ser comercializados, como, por exemplo, o ibuprofeno é, como o ácido acetil salicílico é, como o cetorolaco é. Ou seja, esses inibidores não seletivos têm o quê? Venda livre. Mas os coxibes, pelo fato deles poderem causar infarto, AVC, hipertensão e insuficiência renal, eles devem ser vendidos somente com prescrição médica ou
odontológica. Então, Coxib ainda existe? Existe. Mas só consegue comprar Coxib quem vai no médico e o médico julga que esse paciente pode tomar o Coxib. Qual é o paciente que pode tomar Coxib? Paciente que não tem doença cardiovascular, paciente que não tem insuficiência renal. E tomar por um curto período. Porque se o período for longo, o paciente, mesmo que não tenha essas doenças, ele pode ficar doente, ele pode desenvolver infarto, AVC, hipertensão e insuficiência renal. Porque o Coxib ele pode produzir esses efeitos. Então, essa é a segunda classe de AINES. Primeira, inibidores não seletivos da COX-1 e COX-2. Principais exemplos: ácido acetil salicílico, ibuprofeno e cetorolaco. Segundo, Coxibs, que são inibidores seletivos, ou seja, só inibem a COX-2, não inibem a COX-1. Inibidores seletivos da COX-2. Exemplo, Coxibs. São prescritos e utilizados com segurança em pacientes que têm gastrite e doenças virais, mas podem causar doenças cardiovasculares e renais. Exemplo, infarto, AVC, hipertensão e insuficiência renal. Então, por isso que os Coxibs só podem ser comercializados no Brasil se o paciente tiver uma prescrição médica ou odontológica. É a única classe de anti-inflamatórios no nosso país que, no caso, precisa-se de prescrição. E existe a terceira e última classe de AINES, que a gente classifica como inibidores preferencialmente seletivos para a COX-2. Quando eu falo preferencialmente, eu não estou dizendo que ele é totalmente seletivo. Os Coxibs são totalmente seletivos para a COX-2. Agora, essa terceira classe aqui, eles preferem inibir a COX-2, inibem mais a COX-2 do que a COX-1. Mas ainda assim, inibem a COX-1. Então, exemplos. Nimesulida, muito prescrita na odontologia, e diclofenaco, ou seja, cataflan. Esses inibidores preferencialmente seletivos para COX-2, a vantagem deles, é a mesma vantagem dos inibidores seletivos. Porque se eles preferem mais a COX-2 do que a COX-1, o paciente ele vai ter menos chances de desenvolver gastrite e o paciente vai ter menos chances de desenvolver hemorragia. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode descartar que eles preferem a COX-2. Eles não são totalmente seletivos para a COX-2. Então, eles inibem mais a COX-2, só que eles também inibem a COX-1 numa proporção menor, quando comparada à primeira classe, que inibe COX-1 e COX-2 da mesma forma, ou na mesma intensidade, ou na mesma potência. Qual o problema da nimesulida e do diclofenaco? Falando na nimesulida, que é bastante prescrita na clínica odontológica,
para dor de dente, inclusive, o problema da nimesulida é praticamente o mesmo dos coxibes. O problema do diclofenaco é praticamente o mesmo dos coxibes. Eles são preferencialmente inibidores da COX-2 e, por isso, mesmo que inibam a COX-1, ao inibirem mais a COX-2 do que a COX-1, eles também podem causar o quê? Infarto, AVC, hipertensão, insuficiência renal. Então, cuidado aí em quem estiver achando que tomar nimesulida, como toma-se água, não é danoso, não é perigoso. É sim. Tá? Nimesulida pode precipitar doenças cardiovasculares, se você tomar em longo prazo. Cataflã, diclofenaco, também a mesma forma. Então, só para a gente finalizar, se vocês observarem, dessas 3 classes, a primeira foi a classe dos inibidores não seletivos, para COX-1 e COX-2. Aí viu-se que eles inibem COX-1 e COX-2, mas causam gastrite e podem causar hemorragias. Então, desenvolveram-se os coxibes para inibir só a COX-2, mas aí depois os pacientes começaram a morrer de infarto, AVC, hipertensão e insuficiência renal. E aí fizeram o quê? Então, vamos agora sintetizar inibidores de COX-2 mais potentes para COX-2 e menos potentes para COX-1. Mas, mesmo assim, ainda observa-se que paciente que faz uso prolongado de nimesulida e de diclofenaco, ou seja, de forma discriminada, lembrando-se ainda que a nimesulida e o cataflã, que é o diclofenaco, não precisa de receita para comprar, são de venda livre. É muito mais fácil o paciente chegar na farmácia, pede lá, compra, nem precisa de prescrição, nem precisa ir no médico, se automedica, ou não precisa ir no cirurgião dentista para fazer a utilização desses fármacos. Esses fármacos causam ou podem induzir, se tomados em longo prazo, essas doenças. Então, vocês observam que a tentativa de produzir fármacos mais seguros na classe dos AINES, ou seja, classe 2 e 3, ela não teve muito sucesso. Porque o paciente que faz uso da classe 2 ou da classe 3 pode se tornar um cardiopata. Ou o paciente que já tem doença no sistema cardiovascular pode intensificar mais ainda, o paciente pode morrer mais rapidamente de doenças cardiovasculares. Então, é meio que como se os AINES, né, tivessem voltado à estaca zero. Então, hoje, os AINES mais utilizados voltaram a ser os da classe 1. E dentre eles, o ibuprofeno, que é um inibidor não seletivo de COX-1 e COX-2, nome comercial principal, Advil, mas que mesmo assim deve-se considerar os riscos, mesmo o ibuprofeno sendo o mais seguro da classe 1, deve-se considerar que o ibuprofeno em longo prazo pode causar úlcera e gastrite e que não devemos utilizar o ibuprofeno se tivermos doença viral, porque ele inibe COX-1 e pode reduzir a produção de tromboxano A2 e o paciente pode desenvolver hemorragia. Gente, o que eu fiz foi um resumo. Vou parar